Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre poema e poesia. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Poema e poesia, mas são coisas diferentes. Vamos lá. Eu escolhi para vocês, para a gente falar hoje, o poeta Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, não sei se vocês sabem, mas ele nasceu aqui em Barra de São João. Ele nasceu ali naquela casa que tem na Praça As Primaveras, aquela praça central de Barra. Então não tem uma casa branca perto do Rio? Casimiro de Abreu nasceu ali. Ele nasceu em 1839, ou seja, muito tempo atrás. Deixa eu tentar fazer uma conta rápida. 150 anos? Mais ou menos, por aí. Ele nasceu há 150 anos atrás. As pessoas nasciam onde? Em suas casas. Não tinha hospital, gente. Não era assim. Era raríssimo ter um hospital. Talvez lá em São Paulo tivesse um hospital. Todo mundo nascia em casa. Então, a maioria da população, né? E ele nasceu ali. Por isso que aquela casa se chama Casa de Casimiro de Abreu e ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio da gente. Ela não pode ser vendida, ela não pode ser derrubada. Ela vai ficar ali, né? Como uma relíquia, como um símbolo que compõe a história da vida do Casimiro de Abreu. E ele, gente, faleceu aos 21 anos. A história da vida dele, falando resumidamente, ele na infância se mudou para Indaiaçu. Indaiaçu é a cidade conhecida hoje como Casimiro de Abreu, né? Lá para dentro, quando a gente pega esse trevo de Rio das Ostras e vai lá para dentro. Ele foi viver lá e depois ele adquiriu uma doença, a tuberculose. Tuberculose é uma doença no pulmão. Não tinha cura, ele teve que ir para o exterior, teve que morar na Europa e não tinha tratamento. O tratamento para tuberculose, o que podia ajudar a pessoa a não sofrer tanto, era morar num lugar de clima frio. Aí ele foi embora para lá. Mas depois ele voltou, ele foi morar em Nova Friburgo, que é aqui perto, né? É aqui no estado do Rio, uma cidade fria. Mas ele não gostava, ele sentia muita saudade de Barra de São João. Aí o que acontece, pessoal? A característica principal dos poemas do Casimiro de Abreu é a saudade. Ele é conhecido como o poeta da saudade. Então, quando você ler algum poema dele, você preste atenção para ver se você não encontra essa saudade descrita aí nas linhas, tá? E se um dia você tiver diante de uma prova, de um concurso, que tiver lá escrito quem é o poeta da saudade, você pode marcar sem medo, Casimiro de Abreu. Ele faleceu aos 21 anos, já falei disso, né? Falei isso. Olha só, gente, ele parece que tem cara de 60, né? Por quê? Porque a foto não anda bem nítida também, ó. Deixa eu aproximar aqui. Isso aqui é uma pintura. E também ele se vestia como uma pessoa adulta. Antigamente era assim. Bom, estamos em tempos modernos, né? Hoje em dia quem se vestia assim ou é uma pessoa muito rica, acho que nem rico mais se veste assim. Bom, isso aí, Casimiro de Abreu. Vamos ler seu poema, Casimiro. Vamos falar desse poema aqui? Meus 8 anos. Ele vai falar da saudade, aí ó, a saudade presente novamente, da saudade que ele sente da infância dele, dos 8 anos dele. Um poema, gente, é um texto. Um poema, é um texto escrito em versos, ou seja, cada linha é um verso. E um grupo de versos se chama estrofe. Então, o poema é um texto com essa estrutura, versos e estrofes. Existem poemas que têm só 2 versos? Existe sim. Existe poema que só tem uma estrofe? Também. Um grupão todo, né? Uma estrofe inteira? Existe também. De acordo com o gosto do escritor, o poeta quis escrever assim. Nesse poema nós vemos o quê? Nós vemos, está até aqui numerado já, numerei para vocês. Ele faz 8 versos, pula uma linha.
Aí ele vai para mais 8 versos. Então aqui, ó, ele tem uma estrofe composta por 8 versos. E aqui também, outra estrofe composta por 8 versos. Esse poema é bem mais extenso, mas eu só coloquei essas 2 estrofes, senão a gente vai ficar lendo o poema de Casimiro de Abreu o dia inteiro. Vamos ler, gente, aqui o poeminha dele. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Ele está contando aqui como a criança enxerga o mundo. Despontar da existência é infância. Despontar é início, o início da existência, a infância. Ao ler um poema, tente entender cada verso, porque cada verso já tem um significado bem grande, já tem muita coisa para a gente analisar. Cada versinho tem muita coisa para a gente analisar. Aqui, gente, do 13 ao 16, o Casimiro de Abreu está dizendo como a criança enxerga o mundo. Enxerga tudo sem perigo, tudo com simplicidade. O mar é um lago sereno. A criança quer mais brincar no mar, entrar, não está nem aí para os perigos. O céu é um manto azulado. Quem nunca ficou olhando para o céu pensando, né, gente? Olha isso, cobrindo a gente. O que será que tem lá depois? Será que as estrelas estão vendo a gente? Não é um manto azulado, igual um pano azul tapando a terra? O mundo é um sonho dourado e a vida é um hino de amor, ou seja, a vida é muito boa. A vida da criança ela é muito boa. E é isso, gente. Esse é um poema do nosso Casimiro de Abreu.